Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão nos vendo neste momento. Estamos aqui reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus, né? E vamos aqui dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo de o que eu preciso saber para se relacionar com Deus. Antes de nós darmos a continuidade sobre o assunto de hoje, eu quero lembrar de uma pergunta que o Adriel fez na aula passada. No momento eu não entendi bem a pergunta dele, achei que era outra coisa, mas depois revendo o vídeo eu vi a pergunta dele e vi que é uma pergunta muito pertinente e muito boa. Parabéns aí pro Adriel pela pergunta dele, e eu vou rapidamente explicar, né? O Adriel fez a seguinte pergunta: como que a gente vai ver os anjos quando Jesus voltar? Lendo aqui em Apocalipse, lá no capítulo 19, no versículo 14, diz assim, ó: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui está falando de Jesus, quando Jesus descer aqui na terra, para vencer lá o anticristo. Nós vamos descer, todos os que estiverem no céu vai descer com Jesus. Aqui está falando que vai vir um exército, né? Está falando sobre os anjos, que vai descer com ele, e todos verão. Lembra que nós falamos que nós não vemos Deus, porque Deus ele é espírito, né? Então, seres espirituais a gente não consegue ver, nem tocar e nem ouvir. Mas a questão de a gente precisar de um corpo para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa viver com ele, isto é somente sobre Deus. Nós estamos falando sobre Deus. Deus, por causa da sua majestade, por causa da sua glória, a gente não consegue ver Deus. Mas isto não quer dizer que a gente não consiga ver outros seres espirituais. Lembra que nós falamos que o céu é a morada de Deus, né? O céu é a morada de Deus e a terra, ela é a nossa morada, a morada dos humanos, certo? E lá no céu não é só Deus que vive lá no céu. Quando Deus criou o céu, ele criou para ele e para outros seres celestiais, e a Bíblia fala desses seres celestiais que vivem lá com Deus. Estão lá serafins, querubins. Nós não vamos se ater a esse assunto só para explicar essa pergunta do Adam. Rapidamente nós vamos explicar aqui. Então, arcanjos e anjos. Isso aí é só sobre os seres que estão ali, juntamente ali com Deus, né? Aí a gente não vai detalhar mais sobre isso. Mas veja, então esses são os seres celestiais que estão juntamente com Deus e são espíritos como Deus. Então a gente não vê, a gente não está todo o tempo vendo, nem ouvindo e nem pode tocar. Mas os anjos, eles foram criados, né, e eles têm um propósito que é nos servir. Eles atendem a Deus para ser mensageiros, para lutar com nós, para nos proteger. Então o papel dos anjos é nos proteger. E muitas vezes a Bíblia está repleta de casos em que as pessoas, os seres humanos, viram anjos, né? No caso de Abraão, no caso de Jacó, que ele lutou com um anjo. Enfim, vários personagens bíblicos, eles viram anjos. Anjos que se materializaram em forma humana. Então eles conseguiram ter esse tipo de visão, de vê-los, de ouvi-los e a poder até tocar em anjos. Então os anjos, eles não entram nessa regra espiritual, da mesma regra de Deus, da gente não poder ver Deus de maneira alguma, tá? Então só explicando, muito bem pertinente. Nesse caso, quando os anjos voltarem, juntamente com Jesus, que já vai com o seu corpo, já vai ter um corpo humano, né? Para ele poder estar juntamente conosco aqui.
os anjos vão vir junto. E provavelmente de uma forma materializada humana para que, não sei como que vai ser, né? A Bíblia não explica certinho se os anjos vão conviver conosco aqui ou não, mas certamente eles vão estar aqui, vão estar presentes quando Jesus voltar. Certo? Então só explicando essa parte, ficou alguma dúvida? Esclareceu, Adri? Então beleza. Vamos lá, vamos para a continuação da nossa aula. Nós vemos nas aulas passadas que para se ter um relacionamento com Deus, nós precisamos de conhecimento. Já discorremos sobre esse assunto, né? Terminamos essa aula e também encerramos a aula passada, que é sobre o entendimento, né? Então nós precisamos ter também entendimento para se relacionar com Deus. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria. E aí nós encerramos, vamos ver se nessa aula a gente consiga encerrar esse assunto. Então nós precisamos dessas 3 coisas: conhecimento, entendimento e sabedoria. Essas 3 coisas, elas vão gerar uma comunhão com Deus, se nós tivermos essas 3 coisas. Que é o conhecimento, nós vimos aqui, conhecer Deus, né? A partir do momento que nós conhecemos a verdade, conhecemos a Deus, nós passamos a entender como que é o processo, como que Deus quer se relacionar conosco. E a partir do momento que nós entendemos o que Deus quer de nós, como que Deus quer que nos relacionemos com Ele, nós temos a sabedoria, a sabedoria é saber, aqui, vamos ver nessa aula, é saber como fazer para se relacionar com Deus. No caso aqui é a prática. Já aprendemos, entendemos, agora vamos realizar na prática. Então o que é sabedoria? Sabedoria, ela é a capacidade de usarmos o nosso conhecimento, usarmos o conhecimento, a experiência e o bom senso para tomar decisões certas e agir com prudência. Isso é sabedoria. Então nós precisamos da sabedoria de Deus, nós precisamos colocar em ação ou em prática aquilo que nós aprendemos, e aí nós se tornaremos pessoas sábias, né? Isso que é a sabedoria, que é importante para se relacionar com Deus. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz lá. Luísa, vai ler, Luísa? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É a prudência, né? E o conhecimento do santo é a prudência. Em algumas outras versões mais novas, ela muda a prudência como entendimento, né? E o conhecimento do santo é o entendimento. E aqui entra como a ciência do santo. A ciência do santo, né? Que é o conhecimento. O temor do Senhor, ele fala, o temor, ele está dizendo aqui em respeito, né? Um respeito e um amor a Deus. Então isso é o princípio da sabedoria. Certo? Nós vimos nas aulas passadas o que nós precisamos ser, ou melhor, o que Deus é, né? E daí nós precisamos ser também para poder se relacionar com Deus. Leia também, fazendo um favor, lá em Eclesiastes capítulo 7 e 12, que fala sobre a sabedoria também. 7 e 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Dá vida ao possuidor, né? Essa é a verdadeira sabedoria. Então, a partir do momento que nós temos sabedoria, nós temos um conhecimento pleno sobre Deus,
pleno não, né? No pleno a gente teria todo o conhecimento, mas nós buscamos esse conhecimento, sempre conhecer de Deus, nós passamos a ter sabedoria. Olha só, então nós entendemos nas aulas passadas que Deus, ele é santo, então para se aproximar de Deus, para ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos ser santo e nós precisamos também ser espiritual. Então essas duas coisas que nós precisamos para se relacionar com Deus. E nessa aula a gente vai ver como que a gente faz para ser santo e como que a gente faz para ser espiritual. Lembra que o que é ser santo? Ser santo é alguém que é separado do pecado, né? Vemos que Deus é santo, então ele é separado do pecado. Não há mancha, não há mácula em Deus. E pelo fato de ser santo, ele não se aproxima do pecado. Não se aproxima do pecador. Então nós precisamos, para se relacionar com Deus, nós precisamos ser santo. Nós não podemos ter pecado. Nós precisamos se afastar do pecado. E nós precisamos ser espiritual. E vemos que espiritual é aquele que não é carnal, aquele que busca as coisas espirituais. E elas são diferentes, não é a mesma coisa. Então nós vamos ver exatamente o que é cada uma e como que nós podemos fazer para ser santo e também para ser espiritual. Vamos falar primeiro sobre a santidade. Então, para ter comunhão com Deus, nós precisamos ser santo. Santo que é não ter pecado. Ser separado, como eu falei antes, separado do pecado, né? Mas, olha só que interessante, a Bíblia, ela diz lá em Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Olha só o que ela diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então precisa, para ver Deus, nós precisamos ser santos. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. O que diz lá? Daí a Luísa lê lá, Luísa, Provérbios, já coloca lá Provérbios 28, versículo 3, para você ler daí, então. Ela precisa ler, então, Romanos, capítulo 3, versículo 23, o que diz aí. Romanos 3:23. Isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aí nós temos um problema, né? Um problemão. Se para se relacionar com Deus nós precisamos ser santos, mas Paulo escreveu aos Romanos dizendo que todos nós pecamos. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O que significa destituídos? Estamos separados da glória de Deus. Como que nós vamos fazer? Como que funciona então para a gente poder se relacionar com Deus se nós pecamos? Então o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Então se Deus, ele por causa da santidade dele, ele é separado do pecado, e a partir do momento que nós pecamos, nós somos separados de Deus. Deus, como nós vimos na aula passada, Deus, ele teve o plano perfeito, né, para que nós possamos se relacionar com Deus, e esse plano perfeito é Jesus. Então o que acontece? Quando nós pecamos, de fato, todos pecaram e separados estão de Deus. Agora que nós temos Jesus, que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador,
toda vez que nós pecamos, nós precisamos ter um processo para se relacionar com Deus. O sangue de Jesus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né, Jesus ele apaga os nossos pecados, mas ainda nós continuamos a pecar. Só que quando nós pecamos, nós precisamos fazer o seguinte processo, que é se arrepender, primeira coisa, pecou, se arrepender, pedir perdão e deixar. Pecou, se arrepender, pedir perdão e deixar o pecado. E deixar aquela prática ou lutar para que não cometa mais aquele pecado. Certo? Então, quando nós fazemos esse processo, nós já aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão e deixamos, nós alcançamos o perdão de Deus e reatamos a comunhão com Deus. Esse processo faz com que nós venhamos reatar a nossa comunhão. Então, a partir do momento que nós pecamos, a nossa comunhão com Deus ela é cortada. Nós não temos mais acesso a Deus, porque como nós vimos na aula passada em Isaías, que fala que o nosso pecado ele encobre o nosso rosto de Deus. O rosto de Deus para não nos ver, na verdade. E nem ouvir-nos. Né? E também não nos atende nenhum pedido nosso e não tem nenhum tipo de relacionamento conosco. Então significa que o pecado ele corta essa comunhão. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, pedimos perdão e deixamos e lutamos para não cometer novamente aquele pecado, Deus ele nos perdoa e reata a nossa comunhão com Ele. Então isso que é interessante, né, que faz com que nós possamos ter essa comunhão com Deus. Mas o que é pecado? O pecado é aquele que nos afasta de Deus, né? Faz com que a gente não se aproxime de Deus. Mas o que é pecado, nós vamos ver agora, entender o que é isso. Pecado. Leia, por favor, lá em Provérbios 28 e 13, que fala, que a gente comentou aqui sobre o arrependimento, né? Fala lá em Provérbios sobre isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, para o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então o que Salomão ali, provavelmente é Salomão que escreve ali, o que ele fala? Que aquele que encobre as tuas transgressões, ou seja, o seu pecado, ele erra, ele não reconhece, ele encobre, ele esconde o pecado, ele não prospera. É o rei Davi? Não, o rei Davi, olha só. O rei Davi que fala que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Mas aquele que se arrepende, né? Se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Lá em Atos também, lê por favor lá, Priscila, o que diz lá em Atos capítulo 3, 19, fala também sobre esse arrependimento para a gente... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Olha só. Então, se a gente se arrepender, se deixar desse pecado, então a gente consegue ter a presença do Senhor, vem até o refrigério. Tá, vamos ver, então, entender agora o que é pecado. Né? Eu não posso, o pecado me afasta de Deus, mas o que é pecado?
E tem duas definições bem interessantes sobre pecado. Pecado, ele é transgredir a lei. A lei de Deus. Transgredir a lei. Ou seja, desobedecer, né? Para ficar mais fácil o entendimento, transgredir é desobedecer. Então lembra que para se relacionar com Deus, Deus determinou algumas regras. E você precisa fazer o que você precisa deixar de fazer, o que você não pode fazer para se relacionar com Deus. Então, a partir do momento que nós desobedecemos essas leis, nós transgredimos a lei de Deus, nós pecamos. E, portanto, sem comunhão com Deus. Então, é isso que significa. E como que a gente faz para a gente saber, né, qual é a lei de Deus? O que é que Deus quer? O que para nós não errarmos, para nós não desobedecermos a Deus? Nós sabemos através da Bíblia. A Bíblia ela é completa, está lá tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, o que Deus quer para nós. Então, o que nós podemos e não podemos fazer. E aí tem uma outra coisa que é interessante também, que também nos orienta o que nós devemos fazer. Sabia que até as pessoas que às vezes não leram a Bíblia ainda, não têm acesso à Bíblia, ou pessoas que já aceitaram Jesus, mas ainda não têm todo o conhecimento da Bíblia, elas conseguem saber o que fazer e o que não fazer, para não pecar. O que é pecado? Através da consciência. Olha que interessante isso. Nós que já aceitamos a Cristo, nós temos conosco o Deus Espírito Santo. Espírito Santo. E quando nós vamos cometer um ato que vai infringir a lei, que vai desagradar a Deus, o Espírito Santo já nos alerta. Opa, não faça. Né? Não faça. E a gente vai se sentir constrangido diante de tal situação. Vai sentir constrangido, vai sentir medo, vai sentir uma culpa pelaquilo, porque o Espírito Santo, ele vai nos conscientizar para que nós não venhamos a pecar. Então, até pessoas que ainda não têm, que não aceitaram a Jesus, elas são conscientizadas pelo Espírito Santo. Mas tem um porém aqui, que por isso que as pessoas, quando cometem o mal, fazem o mal, elas no começo elas não se sentem bem. Porque elas sabem que aquilo é errado. O Espírito Santo está avisando a pessoa que aquilo é errado. Só que se a pessoa não ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa vai cometer o pecado, o Espírito Santo já avisa, mesmo que ela nunca tenha lido na Bíblia. Opa, isso aí está errado. Não faça, a pessoa vai se sentir mal pelaquilo. Só que se ela continuar fazendo, ela ignorar a voz do Espírito Santo, a Bíblia fala que a mente dela é cauterizada. Essa consciência é cauterizada. E quando a consciência é cauterizada, ela já nem sabe mais o que é certo e o que é errado e passa a cometer sempre o mal de forma deliberada. Então nós temos como saber quando vamos desobedecer, como vamos transgredir a lei? Através da Bíblia e através da nossa própria consciência, que é o Espírito, quando nós temos o Espírito Santo sempre nos orientando o que nós devemos fazer. E uma outra definição do que é pecado, que eu gosto também bastante, que é muito interessante, que é errar o alvo. Então o pecado é errar o alvo. O nosso alvo quem que é?
O nosso alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo. O que isso significa? Jesus Cristo, ele teve por um objetivo, quando ele desceu aqui na terra, nos ensinar a lei de Deus. Ensinar o que o Pai deseja de nós. Mas ele não só ensinou, como ele foi o exemplo daquilo. Ele passou para nós o conhecimento, ele nos ensinou a como fazer isso na prática e ele é o nosso exemplo. Então, Cristo, ele é o nosso alvo. Então, nós temos que cada vez mais lutar para cada vez mais se parecer com Cristo. E a partir do momento que nós falhamos nesse sentido, nós vamos na contramão do que é parecer com Cristo, nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós passamos a pecar. Então, o pecado, ele tem como objetivo aí de nos separar de Deus. E nós vemos aqui também que nós podemos, mesmo sendo pecadores, nós podemos manter essa comunhão com Deus. Olha só, existe uma classificação, vamos classificar o pecado de duas formas, para a gente entender, que é o pecado deliberado, certo? Deliberado. O que é um pecado deliberado? É aquele que sabe que está errado, né? Ou a sua consciência acusou, ou ele conhece, às vezes tem um conhecimento da palavra de Deus, sabe que está errado, mas ele continua a praticar. E ele não se arrepende. E o pecado deliberado é a prática do pecado. É você praticar o pecado sempre. Então a pessoa que peca deliberadamente, ela peca sabendo e ela não se arrepende. E como ela não se arrepende, ela não vai pedir perdão. Então esse tipo de pecado faz com que as pessoas não tenham comunhão com Deus e se afastem cada vez mais de Deus. E existe o outro pecado, que é o pecado involuntário, que é o nosso caso de nós que já aceitamos a Cristo e somos cristãos e estamos no caminho da santificação, na santidade. O que acontece? Quando nós pecamos, nesse caso aqui do pecado involuntário, é por um deslize, por uma negligência, nós acabamos pecando, mas imediatamente o Espírito Santo nos alerta, né? Ou nós mesmos falamos, opa, percebi aqui que errei porque eu conheço a palavra de Deus, e automaticamente você faz o quê? Se arrepende e pede perdão. E quando isso acontece, a sua comunhão com Deus ela não é cortada. Porque Deus na sua onisciência, eu entendo dessa forma, que Deus na sua onisciência, quando você pecou, comunhão é cortada com Deus. Mas como Deus na sua onisciência já sabe que você vai se arrepender e que você vai pedir perdão, e isso às vezes acontece no exato momento que você pecou, você já pecou, você já, oh Deus, já no pensamento me perdoa, eu falhei, e você vai lutar para aquilo não acontecer novamente, Deus ele não interrompe essa comunhão. E a gente passamos a ter sempre essa comunhão com Deus. Outra coisa, o pecado então, como nós vemos aqui, ele tem essa capacidade de nos afastar de Deus. E quem que é que deseja que nós se afastemos de Deus? Olha só, nós temos o nosso mundo, como nós vimos aqui, o nosso mundo material, e temos o mundo espiritual, certo? E Deus, ele quer ter comunhão, quer ter comunhão conosco na nossa vida material.
no nosso dia a dia, Ele quer ter comunhão. Esse é o objetivo de Deus. Então, enquanto nós vivemos aqui na Terra, enquanto nós estivermos nesse mundo, o desejo de Deus, o objetivo de Deus conosco é ter comunhão conosco. E no mundo espiritual, o que Deus deseja para nós já vimos isso nas aulas anteriores, é a nossa salvação. Que é quando nós vamos viver o mundo espiritual. Nós fomos para o céu, na namorada de Deus, é quando nós já fomos salvos. Só é possível ter acesso de Deus. A salvação é a recompensa para os filhos de Deus. Então Deus quer ter comunhão conosco enquanto nós estivermos na terra. E Ele quer nos salvar para que nós possamos ir para o céu aonde Ele vive, aonde Ele mora. Alcançamos o céu, alcançamos a salvação. Mas existe uma batalha espiritual que é uma batalha entre o bem e o mal. Então nós entendemos que o bem aqui é Deus, né? E Deus, Ele quer ter esse objetivo com nós, comunhão, e esse objetivo com nós, a salvação. Então esses dois objetivos de Deus. O mal, por outro lado, ele quer que nós venhamos perder a comunhão com Deus aqui na terra. E quando nós perdemos a comunhão com Deus aqui na terra, também venhamos perder a salvação. Lembrando que a comunhão, ela pode ser cortada e restabelecida através de Jesus. Pode ser que um dia você se afaste de Deus, passe a se afastar de Deus por causa do pecado, mas em algum momento você pode se arrepender e voltar à comunhão. Mas esse é um processo, é uma jornada, né? Nós precisamos sempre ter comunhão em Deus para chegar no final lá, nós sermos salvos. Então o objetivo do diabo, do mal, eu já falei quem é, né? Mas isso acho que não é segredo para ninguém, que o mal é o diabo. O mal, ele quer cortar essa comunhão. E ele faz como? Através do pecado. Ele consegue fazer com que nós venhamos perder a comunhão e a nossa salvação com Deus através do pecado. Então, por isso que nós precisamos entender que enquanto nós vivemos neste mundo, nós estaremos vivendo uma batalha espiritual. Certo? Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E nesta batalha, nós precisamos entender quem é o nosso inimigo, para que nós não venhamos pecar. E o nosso inimigo, a Bíblia diz lá, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz quem é o nosso inimigo. Lê por gentileza, Priscila. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então tá aqui, ó. O diabo. O diabo é o nosso inimigo. Ele que quer. Nós não vamos entrar em detalhe nas motivações, enfim, mas só para vocês entenderem que o diabo, ele quer que você perca a comunhão com Deus e ele quer que você perca a tua salvação. Esse é o objetivo do diabo. Mas não é só o diabo contra quem nós devemos lutar. Tem outra coisa aí. Contra o mundo. Ah, muito bem. O que diz lá então em 1 João 5:19? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, o mundo jaz no maligno, né? O mundo está no maligno. Nós precisamos lutar contra o mundo. Tem mais uma coisa aqui. A carne. A carne. Que está lá em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então está aqui, ó. Aqui, o objetivo do diabo, do pecado e da carne. Não, eu falei errado, né? O objetivo do diabo, do mundo e da carne é que você peque. Para você se afastar de Deus. Então, o que acontece? O diabo, ele é aquele que te odeia, que quer o seu mal, que quer te destruir, quer que você pegue essa comunhão com Deus. E ele vai fazer o quê? Ele vai usar o mundo. Ele vai usar o mundo para te atrair. Olha, eu vou colocar 3 coisas específicas que o diabo sabe fazer muito bem. Que é matar, Roubar. Destruir. e destruir. Muito bem. Essas 3 coisas que fala na Bíblia, ela fala sobre o ladrão. Não está falando especificamente sobre o diabo. Mas nós podemos usar isso também, que representa o diabo, porque a gente vai ver em toda a Bíblia que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua salvação. Ele quer fazer de tudo que você perca a salvação da comunhão. Ele conseguindo fazer com que você se afaste de Deus. Olha como é importante a gente saber isso. Enquanto nós estivermos com comunhão com Deus, nós estivermos com Deus, nós estamos sob a proteção de Deus. O diabo, ele não nos toca. Ele não tem o poder de nos tocar, de fazer nada conosco. Então, enquanto nós estivermos com Deus, ele não pode fazer nada. Então, qual que é o objetivo dele? Ele usa o quê? O pecado para que nós venhamos se afastar de Deus. E a partir do momento que nós se afastamos de Deus, nós estamos à mercê do diabo. Então, ele tem acesso a nós. Ele consegue ter acesso. E se ele conseguir ter acesso a nós, ele rouba a nossa salvação. Ele rouba a nossa comunhão com Deus. E ele quer nos destruir. Então ele vai destruir tudo que é importante para Deus aqui na terra. Ele vai destruir a sua vida, a tua família. Ele vai querer destruir a tua vida, a tua honra, os teus valores. O diabo sempre vai querer colocar a pessoa no lugar mais baixo que ele puder. Esse é o objetivo do diabo. E depois, para matar a vida espiritual dele, matando a vida espiritual dele, ele perde a salvação. Então nós entendemos que esse é o objetivo. E o diabo, para ele atingir esse propósito dele de nos destruir, ele usa o mundo. Ele nos atrai através do mundo. Que é o mundo, ele oferece 3 coisas para nós aqui. Ó. A fama, dinheiro e poder. Isso é que o mundo nos oferece. E isso é o desejo da nossa carne. Ele usa através da nossa carne, o desejo da nossa carne, ele oferece ali pelo mundo a fama, o dinheiro e o poder. E se nós formos conquistados, nós fomos seduzidos por essas coisas, nós passamos a pecar. Então, qual que é o desejo da carne? A carne, aqui representa espiritualmente as concupiscências. Lembra quando nós falamos as concupiscências carnais? Lembra quando nós falamos da tricotomia? Nós falamos que a carne, ela milita, né, na luta ali contra o espírito. E nós falamos que a carne é 2 coisas. Né? Ela tem 2 coisas, que é desejo, necessidade e desejo. Né? Então a carne, equilibradamente, o nosso corpo, de forma equilibrada, ela naturalmente ela vai ter necessidades e vai ter desejos também. Só que aqui o diabo ele ataca nos nossos desejos desordenados, que são as concupiscências, desejos desordenados, paixões egoístas e apelos
sensuais. Essas 3 coisas também. Então é importante a gente entender isso. Como que a gente acaba pecando? Nós pecamos porque o diabo, ele usa o mundo para nos oferecer fama, dinheiro e poder. E essas coisas vão atender a nossa carne, as concupiscências, nossos desejos alienados, paixões egoístas ou apelos sensuais. Vou dar um exemplo fácil para a gente entender como que funciona. Olha só, todos nós temos um desejo sexual por um homem, tem um desejo sexual por uma mulher tem um desejo sexual por um homem, certo? E isso é normal, isso faz parte da natureza humana, ter isso. E, portanto, isso não é pecado. Desejar uma mulher, um homem desejar uma mulher desejar um homem, não é pecado. Qual é o problema? O problema é quando isso sai fora das regras de Deus. Por exemplo, você tem um desejo, eu que sou homem, tenho um desejo por uma mulher, né? Não, beleza, e a gente não tem desejo só por uma mulher, a gente tem desejo por mulheres, né? Assim como as mulheres têm desejo por homens. Só que daí a gente olha dentro da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Então a Bíblia fala que o nosso desejo tem que ser direcionado para quantas mulheres? Para uma só. Para uma só. Opa! Né? Então eu só posso desejar uma única mulher. Mas para que eu possa ter essa mulher para mim, para que os meus desejos sejam atendidos, eu também tenho outras regras para seguir. A Bíblia diz que eu preciso casar com essa mulher, né? E viver somente com ela. Então o meu desejo tem que ser para apenas uma mulher, e eu caso para ela e vivo a minha vida toda com apenas aquela mulher. E ali eu posso viver, ter minha vida plenamente, uma vida sexual com ela tranquilamente. Então eu estou dentro das regras de Deus, portanto, eu não estou pecando. Mas qual que é o apelo? Aqui tem até os apelos sensuais. O que o diabo utiliza? Porque o meu desejo, o desejo da minha carne, ele não é só direcionado à minha esposa. O desejo da minha carne é direcionado para qualquer mulher. Então os teus desejos não escolhem isso. O homem também deseja outros homens. Então isso é natural do ser humano. Só que o que acontece? A gente vai fazer o quê? A gente vai direcionar esse nosso desejo para a nossa única pessoa que nós amamos, que é o amor. Aí o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer apelos sensuais, vai usar o próprio mundo, a própria fama, para apelar para que essa pessoa ela saia fora do projeto de Deus, que muitas vezes, colocar outras mulheres no caminho dele, para que ele seja atraído por essas mulheres, através se você tiver, principalmente com a pessoa que é famosa, a pessoa que tem muito dinheiro, né, ela tem o poder nas mãos, ela vai vendo que ela tem a possibilidade de ter mais mulheres, né, ter acesso a mais mulheres. E acaba saindo fora do projeto de Deus, às vezes tendo uma mulher fora do casamento, e até pessoas que não são casadas, por exemplo, às vezes vivem na libertinagem, tendo relações com várias mulheres, né, e até pior, até sem casar com elas. Então é dessa forma que o diabo utiliza. Ele usa os nossos desejos, que é uma coisa normal, nós temos desejo, mas ele faz com que esses desejos sejam desordenados, né? Que a gente aceite aquilo que a nossa carne está desejando, mas de forma a quebrar as regras de Deus, quebrar as leis de Deus. Então é dessa forma que funciona. E daí, quando ele consegue fazer isso, nós passamos a pecar. E nós passando a pecar, nós se afastamos de Deus e ele consegue executar o seu objetivo, que é destruir a nossa vida, que é roubar a nossa salvação, né, nos matar. E ele usa-nos como ferramentas para destruir outras pessoas também, para atrair outras pessoas. Assim como uma mulher, um homem que serve de tentação para uma pessoa que é cristã,
E se essa pessoa ela falhar, ela está sendo usada como uma ferramenta de Satanás. Então, o Satanás ele quer destruir a sua vida e te utilizar como uma ferramenta para destruir outras vidas também. Então, esse é o objetivo de Satanás. Então, nós entendemos que dessa forma que funciona essa batalha espiritual e que nós precisamos saber identificar quem é o nosso inimigo. Sabendo identificar quem é o nosso inimigo, nós sabemos contra quem nós precisamos lutar. E olha só, entenda uma coisa, as pessoas elas confundem, né? Se a gente não souber isso, elas confundem quem é o nosso inimigo. O Paulo ele fala em Efésios 6 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes celestiais da maldade, os principados, os príncipes deste século que estão nos lugares celestiais, né? Então, o diabo que nós precisamos lutar é contra o diabo e os seus anjos, e não contra pessoas. É isso que Paulo está falando. E aí, a gente entendendo isso, a gente não distorce a visão de quem é o nosso inimigo. Tem muitas pessoas que acham que os seres humanos é o nosso inimigo. Não, estou sendo perseguido, aquela pessoa que é o meu mal, aquela pessoa é o meu inimigo. Não é. O nosso inimigo é o diabo. É isso aqui que nós temos que lutar. Contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Não contra pessoas. Nós não vamos entrar no detalhe sobre isso, mas só para vocês entenderem isso. Certo? Ficou claro aqui? Sim. Essa batalha espiritual? Sim. Então nós precisamos vencer, né? O diabo, precisamos vencer ali o mundo, as ofertas do mundo e os desejos da nossa carne, para que nós não venhamos pecar, né? E portanto nós possamos aí manter essa comunhão com Deus. Olha, deixa eu tomar uma água. Olha só, então, nós entendendo isso, nós vemos que quem tem essa comunhão com Deus, quem serve a Deus, ele é uma pessoa livre. É uma pessoa livre. E tem pessoas que não entendem isso. Eles acham que quem serve a Deus, quem segue os mandamentos de Deus, é um escravo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela está recheada de coisas que explica que a gente não pode fazer. Não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso. E, na visão de algumas pessoas, isso é escravidão. Nossa, livre sou eu que posso fazer o que eu quiser. Mas aí que ela se engana, porque livres somos nós, porque nós obedecemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, por nossa escolha. Por nossa escolha. Existe uma consequência, é essa a nossa consciência. Se nós não seguimos os mandamentos de Deus, qual que é a consequência? Pecar. Pecamos e Ficamos afastados de Deus. perdemos essa comunhão com Deus. Essa é a consequência. Mas nós não somos obrigados. Deus nos deixa livre para isso. Mas seguimos a lei de Deus por livre e espontânea decisão nossa, porque nós queremos. Mas o papel do mal, o papel do diabo é te escravizar, te tornar escravo. Porque o que acontece? Quando o diabo ele consegue nos fazer pecar, ele nos afasta sobre a proteção de Deus e ele nos destrói totalmente, nos deixando escravo dele. Então, portanto, quem é escravo do diabo é uma pessoa repleta de vícios, repleto de coisas que ela comete, de práticas, vamos colocar assim melhor, que ela faz que ela não consegue deixar. Ela não consegue deixar, então ela se tornou escravo do pecado. Então, por exemplo, eu não vou mentir, vou dar um pequeno exemplo, eu não vou mentir porque eu não quero desagradar a Deus, eu não quero perder a comunhão com Ele, porque eu sei que eu estarei pecando, então eu decidi isso.
Mas se eu quiser, eu falo, não, eu vou mentir, mas eu sei as consequências, vou mentir. Já uma pessoa, por exemplo, que está sob o domínio de Satanás, ela não consegue deixar aquela prática. Por exemplo, uma pessoa que muitas vezes está no vício do cigarro, no vício da bebida, ou usa drogas ilícitas, ou práticas sexuais ilícitas. Se você falar, só deixe isso, deixe, para de beber, para de fumar, ela não consegue. Ela não consegue por quê? Porque ela é escravo do diabo. Ela é escrava do pecado. O diabo usa o pecado para escravizar aquela prática que ela comete. Então, lembre-se disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós somos verdadeiramente livres. Livres. Né? E não escravos do pecado. E quem foi o filho da mãe que criou esse cigarro, essa bebida alcoólica? Isso aí são pessoas que criaram isso aí, mas que foram direcionados por Satanás para criar isso e, no entanto, escravizar as pessoas. E a partir do momento que as pessoas se tornam dependentes de qualquer tipo de coisa, elas são dominadas por Satanás. Vamos lá. Então, para nós encerrarmos, essa parte da santidade ficou claro, né? Ficou claro aí como que a gente faz para ser santo. E ser santo é se afastar do pecado. Mas eu quero esclarecer mais uma coisa para ficar, para que a gente não se confunda também. Quando a gente fala sobre batalha espiritual e lutar contra o diabo, e lutar contra o mundo e a carne, nós temos que entender uma coisa, nós não temos que atacar o diabo. Não temos que atacar o diabo. E as pessoas acham que é isso. Não, eu vou preparado para a guerra e vou para cima do diabo. Vou para cima da tentação, vou para cima do mundo. Não. O que nós precisamos fazer é se afastar do diabo. O que nós precisamos é resistir. Em tudo na Bíblia, ela fala sobre resistência e não confronto. Resistência e não confronto. Então, o diabo, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos muito menos forte, mais fraco que o diabo. O diabo é mais forte do que ele, do que nós. Confundi, do que nós. O diabo é muito mais forte do que nós. Então nós, por nós mesmos, não temos capacidade de enfrentá-lo. Então a Bíblia não nos orienta a irmos para o confronto. Pelo contrário, a Bíblia, ela nos orienta a estarmos preparados para resistirmos. E quem nos ataca é o diabo. Quem parte para o confronto é o diabo. É ele que usa o mundo para nos tentar. É ele que usa a nossa carne para que a gente ceda aos desejos. E o nosso papel é resistir. E olha só o que a Bíblia diz. Ela diz assim que, chegai-vos a Deus, se aproxime de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo ele vai tentar tanto contra a sua vida, mas como nós estamos sob a proteção de Deus e você vai continuar resistindo, ele vai ver um momento que, aqui não dá. Não consigo, estou entrando até em perigo aqui por causa de Deus, a proteção de Deus, a proteção dos anjos, e ele vai fugir. E ele vai fugir de vós. E em Efésios, olha só o que diz lá em Efésios capítulo 6. Deixa eu só ler aqui com vocês. Em Efésios capítulo 6, Paulo, ele nos orienta a gente se revestir da armadura de Deus, Efésios, tá em Gálatas aqui, Efésios 6, 10. 6 e 10. Olha o que diz aqui,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja, no versículo 13 ele diz assim, né, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, precisamos entender esse ponto também. Nós estamos aqui para servir a Deus, não é para arrumar briga com o diabo, não é para confrontar o diabo, é para resistir. Então o diabo vai sempre nos afrontar e vai perder. Então o que nós temos que se preocupar, nem devemos se preocupar com o diabo. Não devemos, que ele não tem poder com nós. O que nós temos que contra nós. Nós temos que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Certo? Então é isso. Para ser santo, é isso. E quero para finalizar essa parte, né, eu quero lembrar vocês que na questão da santidade, né, que é o fato de nós nos arrependermos, para nós ser santos, nós precisamos sempre que pecar, nós precisamos se arrepender do pecado, nós precisamos pedir perdão para Deus e deixar a prática daquele pecado. E isso não importa quantas vezes nós venhamos pecar. Não importa. Ou se nós cometemos o mesmo pecado, mas desde que toda vez que nós cometemos aquele pecado, nós precisamos se arrepender e pedir perdão, né? E a nossa comunhão com Deus não vai ser interrompida. Então vamos falar agora sobre espiritualidade. Eu não sei quanto tempo deu aí. E se a gente vai continuar, a gente vai falar. 56. Quanto? 57. 57 minutos. Então vamos encerrar aqui essa aula sobre a santidade, e daí a espiritualidade nós vamos deixar para a próxima aula, né? Senão essa aula aqui vai ficar mais longa, muito longa, né? Então nós falamos aí, já encerramos também daí esse assunto na próxima aula, que eu preciso saber para se relacionar com Deus. Então eu agradeço a todos que assistiram nessa aula e fique com Deus. Um grande abraço.